Olá, tudo bem? Tô aqui para gravar mais um vídeo, compartilhar da palavra, compartilhar das boas novas de Cristo. E hoje eu quero falar sobre a vinda de Cristo, né? Então eu vou relatar a segunda carta de Pedro, em que ele traz à memória tudo aquilo que foi dito no passado, né, sobre a vinda de Jesus. E é importante a gente compartilhar sobre a vinda de Cristo, porque eu acho que, entretanto, em acordo com aquilo que está acontecendo nos dias atuais, né, a gente tem visto, e a palavra de Deus diz que nós temos que olhar os sinais, nós temos que olhar ao nosso redor, nós temos que olhar para o céu, e nós temos visto a figueira, temos visto Israel, o que tem acontecido com Israel, né? É só estarmos atentos às notícias, aos noticiários, né? Aos acordos de paz que têm acontecido. Recentemente houve o acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, né? E isso é um sinal de que a plataforma está sendo montada, né? A estrutura está sendo montada para a construção do templo, né? Ainda esse acordo não significa a construção do templo, mas ela vem emoldurando e trazendo toda a estrutura daquilo que há de vir, né? Daquilo que para o cumprimento da escritura, né? Então vamos lá para o livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que você se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então ele quer trazer à memória aquilo que foi dito pelos profetas no passado e também mais recentemente aquilo que foi pregado e ensinado pelos apóstolos. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, né? Até aí, a gente vê que naquela época, muitos já zombavam e escarneciam e diziam sobre a vinda de Cristo, porque muitos nem criam que Cristo tinha vindo, que essa promessa tinha se cumprido. E nos dias atuais a gente também vê que muitos escarnecem, muitos zombam e dizem que isso é mito, né? Isso nunca vai acontecer. Desde que eu nasci, meus avós já diziam que Jesus viria, que aconteceria o apocalipse, o arrebatamento e filmes, e nada aconteceu até hoje. Mas os apóstolos naquela época eles já esperavam a volta de Cristo, né? Desde aquela época eles já aguardavam a volta de Cristo. E nos nossos tempos, é claro que muitos já dataram e disseram quando Jesus viria, mas ninguém sabe, a palavra mesmo diz que ninguém sabe. E não cabe ninguém dizer, porque a palavra de Deus diz que ele vem como ladrão, né? Jesus, ele vem como surpresa, ninguém sabe o dia nem a hora. Verso 5: Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água, né? Muitos dizem isso, mas se esquecem que aquele que enviou o Messias é aquele que criou céus e terra, e criou da água e pela água, né? Exatamente, Deus formou pela palavra, né? Dizendo haja isso, haja aquilo, e foi formado, na verdade, ele não formou a água porque a água já existia ali, né? E é até por isso que ele diz aqui esta formada da água e pela água, porque a gente sabe que o planeta Terra é composto por mais de 70% de água, né? E as águas já existiam. E é nisso que ele quer, né, que ele está se retratando aqui, né? E esse Deus que enviou Jesus e que enviará de novo, ele é o Deus que criou os céus e terra. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso
imerso e destruído. Então ele traz a lembrança de que aqueles que também não criam que Deus ia destruir através da água, através do dilúvio, né, que zombavam de Noé porque estava construindo uma arca, esses ficaram olhando, né, a chuva vindo e cobrindo tudo e eles não puderam entrar, porque eles não creram, eles zombaram e eles morreram, pereceram por meio da água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Né? Esses céus e a terra que nós conhecemos, que Deus criou, ele vai ser destruído, ele vai ser consumido pelo fogo. Né? Esse vai ser o dia do juízo. Vai ser o dia em que os homens terão que prestar contas diante do juiz, do grande juiz. Terão que prestar conta dos seus pecados, da sua vida de orgulho, soberba, né, das suas maldades. Terão que prestar conta no dia do juízo, né, porque elas estão reservadas para o fogo e guardadas para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus, porque nós vivemos o crono. Né? A medição de tempo, ela é separada, né, em 24 horas por dia, né? Cada hora tem 60 minutos, que compõe por 60 segundos, né? E um dia 24 horas, e nós contamos 360 dias no ano. Essa é a nossa contagem de tempo, cronológica. A contagem de tempo é o Kairos, o tempo de Deus. É diferente a contagem de tempo. Aliás, no espaço, a contagem de tempo também é diferente, né? Então, por mais que a gente diga, o Senhor está demorando, veja só, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, todo aquele que acha que Deus está demorando, que Deus está sendo tardio ao cumprir a promessa da volta de Cristo, saiba que Ele faz isso porque Ele tem paciência com você e comigo. Porque Ele tem paciência e porque Ele nos ama. Ele tem demorado para que todos se arrependam, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender, para que venham momentos difíceis nas nossas vidas e a gente possa se arrepender diante dEle. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, ou queimada em outra versão. Ou seja, os céus e a terra, tudo será consumido. E tudo que há na terra, ou seja, os edifícios, os monumentos, as maravilhas do mundo e as construções monumentais e tudo aquilo que a gente acha bonito e que a gente contempla, né? Que a gente vai em algum país diferente, né? Vai até Paris e tira foto da estátua de Paris e contempla todas essas construções humanas. Tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser consumido pelo fogo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessária que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, sabendo que Deus que fez os céus e a terra, e que vai chegar um tempo em que Deus vai destruir os céus e a terra e tudo que nela há, sabendo todas essas coisas, que tipo de pessoa que nós temos que ser? Como que nós temos que viver sabendo de todas essas coisas? São quatro as maneiras que nós precisamos estar atentos e procurar viver. Então, nós temos que viver de maneira santa e piedosa. Ou seja, temos que ser santo. A palavra de Deus diz, sede santo, pois eu sou santo, diz Jesus. Nós temos que ser santo como Jesus é santo. Então, largue a vida de pecado, deixa para lá a mentira, a enganação, o adultério, tudo aquilo que te
afasta de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, né? Deixa a vida o orgulho, a soberba, a ganância, né? A inveja, tudo aquilo que te afasta de Deus. Deixa essa vida de pecado, olhe para Cristo, olhe para Jesus, Ele é a nossa maior referência. Procure ser manso como Jesus, procure viver uma vida de santidade, né? Deixando tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, para procurar viver uma vida correta, honesta, tudo aquilo que é justo, que é de boa fama, tudo aquilo que agrada ao Senhor, né? É essa maneira que nós precisamos viver, e também de maneira piedosa, ou seja, tenha compaixão, tenha amor ao próximo, seja altruísta, né? Procure estender a mão para o necessitado. Toda vez que nós olhamos e nos atentamos e ajudamos um pequeno, abrimos nossas portas para uma pessoa menor, com menos condição, nós fazemos isso para Cristo. Nós fazemos isso por Jesus. E toda vez que nós desprezamos esses que são menores, que têm menos condições, é como se nós estivéssemos desprezando Jesus também, né? Então estejam atentos a isso. Terceira forma que nós precisamos viver esperando o dia de Deus. Nós temos que esperar todos os dias, nós temos que estar aguardando a vinda de Cristo todos os dias da nossa vida. Né? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você estaria pronto para a vinda de Jesus? Né? Todos os dias nós temos que viver aguardando a vinda de Jesus, né? Porque a vinda de Jesus vai ser inesperada. Ninguém vai estar esperando, todo mundo vai estar, a palavra fala que vai ser como no tempo do dilúvio mesmo, no tempo de Noé, em que as pessoas casavam, se davam-se em casamento, compravam, vendiam, tudo acontecia normalmente, e aí de repente veio o dilúvio, né? Então o dia do Senhor vai ser assim, de maneira inesperada. Todo olho verá, né? A palavra de Deus diz que todos verão, todo olho verá, porque Ele vem nos céus, em grande glória. Todo ouvido ouvirá, porque vai ser no tocar da trombeta, todos ouvirão. Né? Ele vem de maneira visível, de maneira inesperada, e Ele vem em grande glória, né? Nos céus, como Ele foi, Ele voltará nos céus, só que agora em grande glória, porque Ele veio e se humilhou, Ele veio para servir, mas agora Ele virá em grande glória. E quarta maneira que nós precisamos viver é apressando a sua vinda. E como que nós apressamos a vinda de Jesus? Como que é possível a gente apressar a vinda de Jesus? Né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, no verso 14, diz assim: e este evangelho do reino, o evangelho, o Novo Testamento, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Porque os evangelhos, eles contam relatos de Jesus, né? Eles contam sobre a graça, o tempo da graça, o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição. E esse evangelho, ele será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, é necessário que este evangelho seja pregado a todas as nações. Todos precisam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos precisam ter a oportunidade de ouvir sobre o sacrifício de Jesus para que haja arrependimento. Né? É no ouvir a palavra, no conhecer das escrituras que as pessoas são libertas, que as pessoas são restauradas, que as pessoas se arrependem, né? E através do arrependimento elas são salvas. Então são essas 4 maneiras que nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas. Na continuação do verso 12 diz assim: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Né? Não há nada a temer. Nós, ouvindo todas essas coisas, parece meio assustador, né? Tipo, céus,
serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Parece assim que vai vir um meteoro e vai destruir tudo. Parece algo assustador mesmo. Mas quem tem a temer são os ímpios. Tanto é que os poderosos deste mundo já estão se preparando há muito tempo. Já construíram, eu até postei no meu Instagram, ontem eu postei no Instagram uma matéria da Veja dizendo que os poderosos do mundo, eles já estão se preparando, construindo bunkers para que eles possam se proteger de um possível final do mundo, né? De uma possível terceira guerra mundial, uma arma nuclear ou um vírus mortal, né? Como a gente tem enfrentado agora, uma pandemia. E sabendo que pode vir um vírus ainda pior, sabendo que pode acontecer uma terceira guerra mundial ou qualquer outra coisa, eles já estão se preparando. Eles estão se preparando porque eles acreditam que isso vai acontecer. Eles acreditam no fim do mundo. Eles acreditam que aquilo que está na palavra vai acontecer. Eles acreditam mais do que nós cristãos. E isso é real, porque se não fosse assim, eles não investiriam milhões, bilhões em construções que possam proteger e manter eles por um período prolongado de tempo ali. Se não fosse assim, não teria um banco que armazena sementes de vários tipos de espécies de plantas, porque eles acreditam que pode acontecer o final do mundo, que tudo isso pode ser destruído, consumido mesmo pelo fogo, e eles precisam estar preparados para replantar todas essas árvores, para plantar de todas as espécies, né? Então, assim, os incrédulos, os ímpios, creem mais do que o próprio crente. Nós precisamos acreditar mais, né? Nós temos que aguardar a promessa esperando novos céus e nova terra, porque aquele que é filho, aquele que se arrependeu, aquele que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, eles não têm o que temer, nós não temos o que temer, porque nós esperamos um novo céu, uma nova terra, aquele que foi preparado, a cidade santa que foi preparada para os filhos, aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que o Senhor preparou para os seus filhos, para aqueles que o amam, né? O Senhor preparou um novo céu, uma nova terra, que é onde nós vamos habitar em glória. Nós temos que viver como cidadãos do céu, não amando as coisas dessa terra, não amando as construções dessa terra, não amando tanto o dinheiro, o mamão, as coisas que nos fazem se corromper. Nós temos que viver assim a nossa vida, ter coisas aqui, conquistar as coisas aqui, ter filhos, continuar uma vida normal, mas não esquecendo que vai vir o dia do juízo, né? Então buscando viver uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus, né? Nós temos que aguardar e nós temos que pregar o evangelho. No verso 14 diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Né? Então, aguarde a vinda de Jesus de maneira que ele possa encontrar você em paz, imaculado, sem pecado e inculpável. Né? Que ele possa encontrar você no dia da vinda de Jesus, você esteja vestido de vestes brancas, de vestes de santidade. E inculpável, como que nós vivemos inculpáveis se somos corruptíveis, se somos seres caídos, homens caídos, né? Se o pecado está em nós, como que o Senhor vai encontrar nós aqui sem culpa nenhuma? Nós só conseguimos estar nessa situação a partir do momento que a gente se entrega a Cristo. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele carregou todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, Ele tirou toda a culpa, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele morreu naquela cruz para tirar toda a condenação que estavam em nós, porque nós já estávamos condenados à morte, mas Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos salvar,
para tirar toda a culpa do pecado sobre nós, para que a gente, embora sejamos pecadores, Ele carregasse todos os nossos pecados e a gente pudesse ser liberto, a gente pudesse ser perdoado dos nossos pecados, né? E a gente tenha salvação, a gente possa esperar e aguardar um novo céu e a nova terra. Amém? Que Deus abençoe vocês, né? Medite na palavra, medite nisso, medite nessas 4 maneiras em que você precisa viver. Uma vida de santidade, uma vida piedosa, amando e se dedicando ao próximo, aguardando a vinda de Jesus todos os dias e apressando a sua vinda. Amém? Deus abençoe.